Rick Mais Notícias. Até parece piada, mas não é. Tentou-se ação judicial, pressão política, reclamação de lá e de cá, mas o que fez o acampamento do apoio ao ex-presidente Lula acabar foi o frio. O frio veio, soprou o vento, a temperatura caiu e aquela ânsia de defesa foi vencida pelo arrepio. Ai, Jesus. Acabou o acampamento, né, Mark? Acabou sim, Denis. A chegada do frio espantou os apoiadores do ex-presidente Lula, que estavam acampados nas ruas do bairro Santa Cândida, próximo à sede da Polícia Federal. O polêmico acampamento foi desmontado nesse fim de semana. Os manifestantes agora vão ficar abrigados em casas que foram alugadas pela organização do movimento. Mas da onde vem o dinheiro? Parte Só uma das casas, Denis, né? é o MST que está pagando. Pois é, né? Dinheiro público para pagar. Segundo o Florisvaldo de Souza, o Dr. Rosinha, coordenador da vigília, com um espaço mais confortável, fica mais fácil manter os manifestantes. Então, como nós estamos trabalhando com a ideia de um período mais longo, nós vamos trabalhar no sentido de garantir uma condição melhor diante das condições climáticas de Curitiba. Segundo a organização do acampamento, cerca de 250 pessoas permanecem na vigília, ou seja, participam aí das atividades promovidas pelos movimentos. O novo alojamento é uma casa que fica perto da sede da Polícia Federal. De acordo com o coordenador da vigília, que não soube informar qual o custo do aluguel desse novo espaço, a casa acomoda mais de 100 pessoas. Ele informou que o acampamento será mantido enquanto o ex-presidente estiver preso. Tem uma coordenação cuidando disso. Para falar a verdade, eu não sei. Não mexi com essa parte de contrato. Não temos data para sair, mas nós sempre acreditamos que vamos sair. Acreditamos na inocência do presidente Lula e, portanto, nós sempre trabalhamos também com prazo que podemos sair. Então, todas as locações ou concessões que a gente trabalha é sempre para o prazo de 1 mês, 2 meses, depois a gente vai renovando. O acampamento muda de lugar, mas a programação continua. Então os moradores do Santa Cândida, por enquanto, não estão livres de acordar e dormir com o bom dia e boa noite, Lula. Como é que é, Tê? Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Já imaginou no teu ouvido, você na sua casa? Já pensou na sua casa? Agora, eu não acredito. Eu acho que o frio demove até as almas mais entusiasmadas. O acampamento sendo desmontado, acabou o apoio. Deixa chover. Frio com sol como tá hoje, né, gostosinho? Com aquela garoa do fim da tarde ali, sabe? Daí dá uma misturada. Acabou. E a ficha caiu, o mundo abriu, se percebe que não passa de um condenado comum, como qualquer outro. A diferença é que este tem cegos que batem palmas. Mas não é um Nelson Mandela, não é um preso político, é um preso comum, um corrupto, lavador de dinheiro, que foi parar na cadeia, como todos os corruptos e lavadores de dinheiro devem parar. Uma hora o acampamento da cegueira de gente que é remunerada para estar lá batendo palmas iria ruir, como de fato ruiu. Então vai juntar 30, 40 pessoas para gritar bom dia, boa tarde, e aí depois vai rareando o apoio, e isso não passará de uma memória triste aos moradores do Santa Cândida. Porque no mais, amigo, o mais a cana é dura, a cana terá de ser cumprida, e se não quer ir para a cadeia, tem uma forma simples de não parar na cadeia. Não cometa crime. Se você não quiser ser encarcerado, a premissa é aquela simplória. Olha, eu não sou desonesto, então eu não vou pra cadeia. Acabou. Eu tô falando especificamente a classe política. A classe política, ela tem prerrogativa do voto,
o apoio popular. E ninguém vai pra cadeia se for honesto. Aos desonestos, o cárcere. E assim que é. Chega a ser tão elementar e tão simples esse comentário que eu tô fazendo. É uma coisa tão banal. Porque é isso que a gente ensina pros nossos filhos, né? E é isso que a gente aprendeu de cansar o ouvido, principalmente dos nossos avós. Vô e vó é muito bom para ensinar princípios mais elementares, aqueles mais comezinhos da natureza humana. Eu me lembro do meu avô, Mark, de dizer assim para mim: você nunca pega nada que não é seu, porque o que não é seu, não é seu. Nunca aceite nada de estranho na rua, por melhor que possa te parecer. Nunca pega chocolate, nunca pega bala de ninguém. Nunca ouça a conversa de quem você não conhece. E, principalmente, qualquer coisa que você tiver dúvida, você pergunta pra gente. Você não vá se meter onde você não é chamado. E não pegue nada que não é de você, não é seu. Se o brinquedo não é seu, não é seu. Se a bola não é sua, não é sua. Não pega nada de ninguém. São aqueles princípios mais básicos da honestidade, que a gente aprende dentro de casa. Não teria Lula preso. Não precisaria acampamento do Lula livre, gente gritando na rua. Bastava que o Lula não metesse a mão no jarro e não se lambuzasse com o mel da corrupção, do dinheiro fácil, de se apropriar do que não é dele, para fazer riqueza e para montar um projeto, um programa de perpetuação no poder. Eu me lembro muito do meu avô e da minha avó quando há princípios básicos de honestidade. Mark, teu avô e tua avó não são desse jeito? Exatamente, Deninha. É o básico, não é? Como você disse. Claro que pai e mãe ensinam isso pra gente, é óbvio. Mas é o vô e a avó, aquele cabelinho branco, que repetem a exaustão. Não é assim contigo, Terribas? É assim. E minha avó me ensinou um melhor ainda. Que tudo tem sua hora. Esse daí é o principal. Pra quem é ansioso, esse é o melhor. Tudo tem sua hora. Cada dia com a sua agonia. Cada um tem sua... Tudo tem sua hora. Cada dia tá agoniado com uma coisa que vai acontecer ali na frente. Vive o hoje, amigão. Tem a agonia de hoje, depois vem a agonia de amanhã. E eu aprendi uma com o meu querido padrinho, meu Dindo Luiz. O único herói que eu tenho, o meu Dindo. Ele diz assim pra mim, sempre disse: e não te esquece de uma coisa, Denian. Não tem nada tão ruim que não possa piorar. Que não possa piorar. Então... Essa é boa também. Então sempre pode. Sempre vai. Então, Por exemplo, o acampamento. Eles estavam achando ruim o Lula preso, chegou o frio de Curitiba, ficou pior. E deu uma piorada. Né? Não, e pode piorar. Deu uma leve piorada. Deixa chover. Porque esse frio seco é gostoso, né? A gente andar na rua com o solzinho. É legal. Diniz, eu sei que vai parecer bobo, mas sabe o que eu lembrei? Lembra da Segunda Guerra? Que a Alemanha foi invadir a Rússia e não deu muito certo por causa do inverno russo? É óbvio. Ficou a mesma coisa, a história se repete. A história se repete, ainda que no acampamento no bairro Santa Cândida. Mas é isso aí, a intempérie, ela é dura. 7h18. Vamos com os ouvintes agora e depois eu quero chamar a matéria mais polêmica do dia, que é a missa pedindo a liberdade do ex-presidente Lula. Mas vamos com os ouvintes agora. Diga lá, Mark. A Gilvana, do bairro Santa Felicidade, diz que a base familiar é tudo. Você está certo. Também tem o ouvinte final telefone 0029, dizendo assim: bom dia, Napoleão perdeu a guerra por um detalhe, o frio também, segundo o ouvinte. A Ariane Etéreo e o Emerson Polov, de Santa Felicidade também, dizendo que também ouvia muito o conselho da avó e que concorda contigo. Também tem os ouvintes aqui, mandaram uma selfie, tá? A família toda, acho que é o pai, os 2 filhos, não colocaram os nomes, mas dizendo assim, ó, se tá frio aqui no carro, imagina pra quem tá comendo mortadela. Também tem... Eu acho que hoje não vai ter yoga. Talvez eu acho que hoje não tenha. Não, tem Ribas hoje não. Hoje eu acho que não tem. Tá gelado. Tá um pouco a frio. Daíse Negoceski, de Pinhais, diz que tem até dó do proprietário da casa, pois com certeza a mesma ficará destruída. O que eu fiquei pensando sobre essa notícia é uma casa que cabe 100 pessoas
Tem hotel que não cabe isso, né? Imagina 100 pessoas, Pois meu. é. Isso é conversa mole. Não, se ruim. cabe 100 pessoas, deve ser uma casa gigante. Imagina o valor dessa casa. Não, mas não tem casa Aí, de 100 pessoas. e a situação dentro, parece aquele reality que tinha na Record, lembra? Que tinha um monte de gente dentro da casa. Lembra Fazenda, desse? não? Não. Aquele dos casais, não? Não, tinha um que tinha não sei quantas pessoas que o Coisa fez ainda. Como é que é o nome dele? O Mignon que apresentou ainda. Ah, não Tinha lembro. não sei quantas pessoas pra uma casa que comportava 4, assim. Era um negócio absurdo. Tem o Juliano perguntando, será que o contrato de aluguel é de 12 anos? 12 anos e um mês já foi, né? É, Então pode só fazer falta de 12 12 anos. agora. Muito bom, 7 horas e 20 minutos, 7h20. Depois tem um monte de abraço aí que tem que mandar de gente que tá pedindo, mas agora tem um intervalo. E na volta, a gente vai falar sobre a polêmica missa que foi rezada na Basílica de Aparecida pela libertação do ex-presidente Lula. Se envolve diretamente o Paraná, porque é a Justiça do Paraná que mandou prender. A polêmica se estabeleceu e eu deixo a pergunta no ar desde já para que você responda pelo WhatsApp e pelo Facebook. A igreja tem que se meter nisso? Nós temos que usar do sagrado espaço de Deus para clamar pela liberdade de um condenado por corrupção e lavagem de dinheiro? É essa a função da igreja? A gente aguarda a tua participação e volta logo depois do intervalo. Só pra registrar aqui, o Wagner Treuco nos ajuda aqui. O nome do programa era A Casa. A casa, isso, a casa. Fique mais notícias. Fique mais notícias aqui na Rede Jovem Pan. Para você que ainda não saiu de casa, se prepare para uma manhã bem gelada. Qual é a temperatura agora, Mark? Agora é 3 graus no termômetro, mas a sensação térmica, que é o que vale, é 1 grau. 1 grau a sensação térmica em Curitiba. Na Lapa, aqui na região metropolitana, tá menos 1,3. Tá Delícia. pior que uma geladeira. Que delícia, hein? Menos 1,3. Café, É a menor temperatura do estado nesse momento. café preto, passadinho na hora, bem cheirosinho. Ah. Esquenta ou não? Esquenta. Sabe o que faltou nesse estúdio aqui? É. Um fogão a lenha. não vem com Não, essa não, de melhor fogão não. a lenha. Melhor não. Por falar em fogão a lenha, o ouvinte acabou de mandar aqui o Gilson no Fazendinha, tá fazendo pinhão Pinhão na no chapa. fogão a lenha ali, é. Olha, Ele é a que família cachorro. toda. Podia mandar pra gente aqui um pouquinho. É, o Gilson resolve perturbar a vida de quem tá quieto aqui, Com né? pinhão logo cedo. Pinhãozinho é bom. Nossa. Mas é, assim, um fogão a lenha, você pegar um pão feito em casa, cortar a fatia mais grossa, Grossa, passar banha de porco. banha de porco e deixar lá, sabe? Sim. Aí toma um café preto, coisa boa. Nossa. Chimarrão bem quentinho agora também ia, que era um doce, hein? 7h26, tá bem friozinho, então saia de casa bem agasalhado. Ouça o conselho da sua avó. Leva o casaco, guri. E aí tu não passa frio. Bom, vamos falar sobre essa polêmica nas redes sociais. As redes sociais bombaram sobre isso e tem que bombar mesmo, porque é uma barbaridade. Você usar do sagrado espaço de Deus, da casa de Deus, para fazer política partidária em defesa da corrupção. Porque na prática é isso que aconteceu. Missa na Basílica de Aparecida. Foi rezada por quem, Mark? O padre João Batista, Deninha. Essa missa aconteceu ontem às 3 horas da tarde. O padre João Batista é reitor do Santuário Nacional de Aparecida. Na celebração, o padre pediu orações por Lula e para que ele seja libertado. Nos bancos da igreja estavam dezenas de seguidores do PT que vestiam camisetas vermelhas. Nas redes sociais, apoiadores e grupos contrários a Lula debatem se a Igreja Católica deve ou não entrar em questões políticas. No início do mês, a senadora Gleisi Hoffmann convocou para ontem, via Twitter, uma romaria petista até o Santuário de Aparecida, que é um dos maiores templos católicos do Brasil. Uma nota oficial disponível no site do santuário diz que o santuário é um espaço sagrado que acolhe todos os filhos e filhas de Nossa Senhora Aparecida, sem distinção. Da mesma forma, também é uma casa que se coloca contra toda e qualquer utilização do seu espaço para fins políticos ou ideológicos. Pois é, mas só que foi usado para fins políticos, ideológicos, partidários, e esse espaço sagrado serviu a uma oração na defesa de um corrupto. Eu não gosto, já disse aqui,
E não é só quanto à utilização da Igreja Católica, é de nenhuma. Eu não gosto da mistura entre religião e política. Eu acho que cada qual cumpre o seu papel com enorme galhardia e importância dentro de um Estado democrático. A livre expressão da sua fé, a liberdade religiosa, é um dos fundamentos da democracia. O exercício dos direitos fundamentais, para isso, faz assegurar e bombar o que eu entendo como democracia. Democracia é a convivência pacífica entre todos os credos. A ideia de um Estado laico verdadeiro é aquele em que a religião ocupa o espaço da fé e a política o espaço do debate público. Quando há uma mistura em que você usa da crença, da fé, para promover atos que, na verdade, são ideológicos, partidários, se diminui o tamanho e a importância da igreja e a política se contamina por um dogma. É como, eu penso assim, é como se Deus estivesse clamando pela liberdade de Lula. Quando um sacerdote vai pedir a liberdade de Lula, ele é a expressão de Deus diante de seus fiéis, diante de suas ovelhas. Este padre não é padre. O Deus dele não é o Deus trio, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus dele é o comunismo. O Deus dele é Lula. E aí, quando nós misturamos esse tipo de situação, há quem acredite. Não contem comigo para bater palmas a esse tipo de situação. E lamento profundamente que a Basílica de Aparecida, uma das igrejas mais importantes do catolicismo no planeta, se preste a esse tipo de situação. Tenha certeza de que se Deus olha lá de cima, ele olha e ama a todos, mas ama aquele que se arrepende de seus pecados e reconhece Deus acima de todos, e não Lula acima de todos. Porque para o PT, Lula é Deus. Aliás, quem é Deus perto de Lula? Ele é a alma mais honesta que já existiu no mundo. Então, por favor, né? Que barbaridade. Enfim. Mas eles nem acreditam em Deus. Isso que eu ia falar, Danilo. Então, O contrassenso é esse. A doutrina comunista prega que o culto tem que ser somente ao Estado. O Estado forte que vai levar as pessoas ao estágio melhor de sociedade. Então, sabe qual que é o país que mais persegue cristãos no mundo, Danilo? É a Coreia do Norte, um país com regime totalitário baseado no comunismo. Então, ou seja, não é muçulmano que persegue cristão mais, não. É o regime comunista. Então tá aí, tá feito o registro da notícia. Uma barbaridade, uma pena que aconteça se utilizar da Igreja Católica para esse tipo de situação. Vamos para a vida real de quem não tem nada de santidade. O ex-ministro José Dirceu está preso, passou o fim de semana em Brasília. Ele levou 30 anos na cabeça, corrupção, lavagem de dinheiro e etc. Quando é que ele vai para Curitiba, aqui para Pinhais? Será que já tem notícia sobre isso? Ainda não, viu, Denê? Isso porque a defesa dele tenta que ele cumpra a pena em Brasília, onde mora a família. José Dirceu, portanto, foi encaminhado para uma cela coletiva depois de uma decisão da juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A justificativa foi que ele está com a carteira da OAB vencida e, por isso, mesmo tendo curso superior, não tem direito à cela especial. A informação foi trazida ontem pelo site Metrópolis. Nossa equipe de produção tentou entrar em contato aí com a defesa do petista, que disse que, abre aspas, José Dirceu não se importa com cela especial e quem o conhece sabe disso, fecha aspas. É cadeiro velho. Esse conhece os meandros da cadeia, isso é verdade. Nós também perguntamos sobre as condições da cela, mas o advogado Roberto Podival disse que ainda não esteve com o cliente. José Dirceu já vinha cumprido prisão domiciliar e usava a tornozeleira eletrônica pelo crime de lavagem de dinheiro e envolvimento no esquema do mensalão. A ordem de prisão desta vez foi dada pela juíza Gabriela Hart, substituta do juiz Sérgio Moro. A decisão foi tomada depois que o Tribunal
Regional Federal da 4ª Região negou o último recurso da defesa para derrubar a condenação. A ordem judicial era que ela viesse aqui para Curitiba, mas a defesa, portanto, tenta que ele seja mantido próximo à família lá em Brasília. Denian, o Dirceu tem 72 anos, ou seja, se cumprir a pena toda, ele recebe liberdade com 102 anos. Ele não vai cumprir tudo, porque no Brasil é difícil, mas se ele cumprir o período em regime fechado, são pelo menos 10 anos aí, porque ele tem outras condenações em vista. Então ele vai sair com mais de 80 anos da cadeia. E pela lei da ficha limpa, aquela lei que o PT finge não existir, que o PT acha que o Lula é candidato, né? Pela lei da ficha limpa, apenas nessa pena, apenas por essa, a inelegibilidade de José Dirceu é de 38 anos. Então o Dirceu nunca mais vai ocupar cargo público no Brasil, felizmente. E penso que sairá da cadeia muito velho. Mas usará dessa trincheira, como ele mesmo gosta de dizer, para fazer política de dentro do cárcere. Não imaginem que o Dirceu vai parar de atormentar a nossa vida, porque continuará fazendo, mesmo preso. Ele já falou, né? Só mudou de trincheira. Só mudou a trincheira. Vai fazer política de dentro da cadeia. Até porque o PT inteiro tá na cadeia, Denian, se for pensar, né? O Lula, o Dirceu, o André Vargas, as cabeças mais coroadas do Partido dos Trabalhadores estão no cárcere. Os de menos luz estão fora. Mas até aqueles de menos luz, por exemplo, quem preside o PT hoje, uma hora vai. Que é inevitável. 7 horas e 34 minutos, 7h34. O juiz federal Sérgio Moro foi para os Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas agora o momento é do ouvinte na Jovem Pan. Denian, muita gente falando sobre a questão da igreja e a política. O Marcelo de Cascavel diz que, infelizmente, na Igreja Católica existe a teoria da libertação, que é quem financia e ajuda aí com a doutrina de defender Lula, segundo o ouvinte. O final telefone 0069, o Elvis Estevam, diz que, segundo um decreto do Papa Pio XII, esse padre já estaria excomungado da igreja, segundo o ouvinte. Também tem a participação aqui do... Não colocou o nome, final telefone 1599, vamos ver aqui o Fabson. Diz que pode ter certeza que foi um ato isolado. A CNBB com certeza vai se manifestar. Vai nada. O CNBB também tá desse jeito aí, mesmo vai o nada. padre. O Carl Schmidt diz que a Igreja Católica tem que apoiar um corrupto de estimação, segundo ele, como vão arranjar dinheiro para sustentar as próprias mordomias e as pastorais marxistas. Tá revoltado o ouvinte aqui do Novo Mundo. O Lucas Rabelo de Pinhais também diz aqui que o CNJ julga a legalidade da união poliafetiva. Pede para você comentar esse assunto. Então, a questão da formação... Eu vou ampliar um pouco a discussão. De como nós entendemos a família. De que toda a família seria respeitada pelo ordenamento jurídico. Seja ela uma família tradicional, seja uma família de pessoas do mesmo sexo, ou famílias plurais. Eu entendo que nós, como sociedade, devemos entender que toda e qualquer família, ainda que aos nossos olhos, eventualmente, nós entendamos que, poxa, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, mas não se trata da tua concordância. Se trata de como o Estado trata as pessoas. Ou a gente entende a liberdade de verdade, de que as pessoas têm liberdade para construir os seus lares da maneira que entenderem, sem que o outro venha meter o bedelho dentro da porta da casa dos outros, ou o Estado venha regular. Quer dizer que o Superior Tribunal de Justiça, se seguir a ideia de um direito fundamental à família calcado na dignidade humana, toda e qualquer família será reconhecida, seja ela com a cara que for, com o desenho que for e com a cor que for. Então eu defendo verdadeiramente que toda e qualquer família deve ser reconhecida pelo Estado e dar àquelas pessoas que integram essa família os mesmos direitos civis, o direito à herança, o direito à sucessão, sendo feito como um casal heterossexual tradicional. Não dá para que nós venhamos a ter preconceito de qualquer ordem. Vamos deixar isso para lá, gente.
Deixa pra lá. Deixa a pessoa ter o amor que ela quiser. Deixa ela construir a família do jeito que achar que deve. E o Estado que regule questão de herança, de pensão, daquilo que for o direito inerente ao cidadão, como se fosse um casal heterossexual tradicional, ou um casal de 2 pessoas, ou de 3, ou de 8, ou de seja do que for. Deixemos as pessoas amarem livremente, não parar de se meter na vida dos outros, deixa a pessoa em paz. E o Superior Tribunal de Justiça que cumpra o seu papel de atender o princípio norteador da Constituição e do Estado Democrático de Direito brasileiro, que é a da dignidade humana. A dignidade está na família, na construção do amor e por aí adiante. Gente muito rancorosa e cheia de ódio, porque está preocupado com a liberdade do outro, a liberdade sexual do outro, contribui muito pouco para uma democracia plena. Denê, tem o Emanuel aqui de Bocaiúva do Sul que faz uma questão interessante, um paradoxo quase. Essa missa lá sobre o Lula contradiz os princípios cristãos, já que um dos 10 mandamentos é não furtarás. Não, claro que é. Mas claro que contradiz os princípios cristãos. Para Cristo, Deus está acima de todas as coisas, e não Lula. E para o petista, Lula está acima de todas as coisas, inclusive de Deus. Aliás, quem é Deus? Deus é Lula. É óbvio. A ideia máxima sobre todas as coisas. A alma mais honesta. O David Carneiro fala pra você comentar a foto do Moro com o Dória. Você viu essa foto, Daniel? Eu não vi a foto, mas já não gostei. O Dória tirou uma foto, uma selfie. Não sei se é uma selfie ou uma foto normal, mas dele com o Moro e as suas respectivas esposas. E repercutiu forte nas redes sociais. Ele pede pra você comentar isso. Não vi e não gostei. Eu penso que a foto não tem problema nenhum. Sim, no sentido... Dá uma pensada assim, ó. Você que tá aí do outro lado do rádio. Tirar uma foto com o Dória, ou tirar uma foto com quem quer que seja, um juiz que virou celebridade no Brasil, não por ser celebridade, mas por fazer o trabalho que se espera que ele faça. Tirar uma foto num evento, tá tudo bem. Mas eu acho que o juiz federal Sérgio Moro pode se preservar um pouco. Eu não vejo problema algum na foto, de verdade mesmo. Nem com Dória, nem com quem quer que seja. Mas eu penso que o juiz pode se preservar um pouco, porque as redes sociais, elas são uma máquina de moer carne. Para moer a própria essência da pessoa. O juiz federal Sérgio Moro é justo na essência. Aí você pega uma foto dele do lado do Dória e aí espalha na rede social. Olha aí o juiz tucano. É pra aquela tentativa do PT de assassinar a reputação alheia. Então acho que o juiz federal Sérgio Moro pode evitar esse tipo de coisa. Mas não tem problema na foto. Você te imagina aí do outro lado do rádio. Você tá num evento, você encontrou o Moro. Você não vai pedir pra tirar uma selfie com o juiz? E ele é atencioso e educado, né? Ele geralmente atende esses pedidos com todos, não é com o Dória, com qualquer um. Então se você você encontrou o Moro num restaurante em Curitiba, duvido que se você tiver a oportunidade, você não vai tirar uma foto com o Moro. Claro que vai. Então eu só acho que o juiz federal não quer ser antipático, né? Só que daí pegam a foto e ficam moendo a reputação dele. Podia evitar. Eu não vi a foto, também não tem nenhum interesse. Esse Dória também é um marqueteiro, que eu vou te dizer uma coisa, né? Vá gostar de um marketing que... E ele tá, na verdade, na luta, né, pra ser candidato a presidente, né? Ele ele não enterrou o sonho. Ele tá querendo puxar o tapete do Geraldinho. O Geraldinho não sobe nas pesquisas, ele tá tentando ser o candidato. E será, se o Geraldo não subir? Sabe qual é o maior problema do PSDB hoje? A disputa nacional do PSDB, sabe qual é o nome do problema tucano na disputa nacional? Álvaro Dias. Esse é o problema maior que o PSDB tem. O Álvaro rouba votos que seriam votos tradicionalmente tucanos, principalmente na região sul do Brasil. O Álvaro cresce. Há outros candidatos de centro se apresentando. Há candidatos à direita, pela primeira vez, verdadeiramente à direita. Então, o PSDB está perdendo terreno. E ao perder terreno, bate o desespero. E o Geraldo tá que tá. Mandar um abraço pro Charles ali na nossa live do Facebook. Por quê? Tá nervoso? Não,
Muito pelo contrário, Charles está ali nos defendendo. Charles. Por falar nisso, Daniel, deixa eu Charles, aproveitar aqui. muito obrigado, Charles. Vocês viram o casamento? Ah, eu assisti algumas coisas do casamento. Você viu, Marcos? Eu vi só a repercussão na mídia, assim e tal. Eu vi também na mídia, eu não vi, Não assisti. Eu não vi o casamento. Não, foi baratinho. 30 milhões só. Dados. Mas assim, Foi o casamento Mas sabe, foi- sabe mas a foi diferença? legal. Tê? Mas todo inglês tem orgulho de ter gastado esse dinheiro. Claro. O inglês adora a família real, eles foram... Ainda a mais cidade lá esse tem casal. 30 mil habitantes. Ficou com 100 mil pessoas pra assistir o casamento. Eles foram lá assistir, os ingleses adoram a família real. E aí falam, e aí para todo mundo pra ver o casamento tradicional, né? O que Na televisão. E engraçado que é assim, É que né? nem a moça lá, né? A moça toda cheia de feminismo e tal, mas correu pra ir pro castelo com o príncipe encantado, né? Não faz isso, mas... Mas é verdade. Não Ô, fez os votos de obediência. Pegou o vestido que não era, não sei o quê, por uma questão feminista, que a moça que fez o vestido era uma mulher. Tudo certo, mas daí correu pro castelo com o príncipe encantado. A verdade é essa, ué. Aí, não, mas o casamento em si foi muito legal. Teve várias quebras de coisas assim que vem há muito tempo lá. Ela não entrou com o pai, né? Formal e tudo mais. Então, e é isso que as pessoas estão se sentindo mais próxima agora da família real, porque estão vendo que, né, a família tá se modernizando, na verdade. Agora você viu a cara da rainha. A rainha parecia tá muito pistola. A Por rainha. que pistola? Não, você viu a cara da rainha, tá muito brava. Não tá. Ela tava ali. É cara dela normal, aquela lá? Não, ela tem aquela cara. assim. Aquela cara muito triste. É assim, é que, ela me poxa, pareceu muito pistola. É que se a gente for parar pra ver como a Elizabeth virou rainha da Inglaterra, como se deu a coroação da Elizabeth, a tragédia familiar que se abateu Sim. sobre o reinado inglês até que a Elizabeth viesse a ser coroada rainha, eu fico mais nessa formatação atual da monarquia inglesa, eu fico com pena do marido da Elizabeth. Porque você vê como essa coisa, isso não é machismo, isso é uma visão real das coisas. Não tem nada de machismo nisso, até porque eu sou zero de machista. Mas você entender a princesinha entrar pra dentro do castelo e viver com o seu príncipe é algo que nós super entendemos, assim como da vida. Mas pensa no marido da Elizabeth, que não pôde ter vida pra viver ao lado da princesinha ou da rainha. Ele se submeteu a ser o subalterno da esposa, que é a rainha da Inglaterra. Então, dá uma pensada sobre esse viés também, de como a gente pensa assim, porque a monarquia... Pô, a monarquia tá viva, forte e bombando no Reino Unido. O povo parou pra ver, chorou de emoção. E o casal é bonitão, né? Não, é um casal. bonitão. A única coisa que eu fiquei meio triste com o casamento, na verdade, não foi nada do que tava rolando ali. É que agora acabou o Suits por causa dela. Porque daí ela parou, ela não pode mais fazer a série. Ela não é mais, né, atriz. Então acabou o Suits. É terrível, ninguém tá nem aí pro Acabou o Suits. Suits. Tá todo mundo aí pro Suits. Você Você tá assistindo assistiu. Suits? Não, Você tá assistindo Suits? Não, mas, ó, você não tá assistindo Suits? Tô, mas Então. eu quero te dizer que ela é subalterna no Suits. Tá, mas aí que tá. Mas Ela acabou não, o Suits. Tá, mas ela não tem nenhuma importância. Põe outra lá no lugar. Não vou colocar. Acabou a série. Acabou. Tá, e se o problema seria se o advogadão lá fosse... Sim, não, mas agora acabou a série. Acabou. Já era porque ela não vai mais poder fazer. Marcos Souza, diga aí que você tá com uma coisa atrasada aí. Não, Daniel, eu ia falar duas coisas. A questão da família real inglesa, ela tá formatada na nova família. Ó, o príncipe Charles separou, não separou? Charles. Ele separou lá da Diana lá atrás Diana. e tal, enfim. Enfim, agora tem o casamento tradicional do primeiro. Eu esqueci o nome dele agora. O que vai ser rei. Como é que é o nome do primeiro? William. William. Que já tem um monte de filho, né? Já tem Já, uma 3. tropa, E agora tem o casamento certinho do outro. A rainha que casou depois também com outro inglês e tal, enfim. A monarquia tá bombando, né? Ela tá Claro se adaptando que tá. aos novos tempos. Quem E- acha que é atrasada... E esse, tá e esse enganado. príncipe aí que casou, o príncipe Harry, esse que casou, ele não vai ser rei da Inglaterra. O rei é o irmão mais velho que casou com aquela Kate. O rei é o William. Isso. E se acontece alguma coisa com o William, não é o irmão que assume, É são os filhos do William. E tem 3. Tem 3. Então esse Harry, nunca vai ser rei. nunca, ele é o 6º na ordem.
Se não tiver mais filho, do jeito que tá empolgado o primeiro casal lá. É isso aí. Enquanto tiver filho, eu não sei o nome dos gurizinhos. E tem uma guriazinha, parece que é Charlotte. É, bonitinha ela. É, ela tava lá também. Então, essa turminha aí toda, tudo reizinho e princesinha, né? A gente pega os filhos da gente, ai, a minha princesinha, tudo. Princesinha mesmo é a Charlotte. Aquela ali é a princesinha. Igual aquelas da Disney, né? Tem um monte de gente aqui destilando ódio contra a gente nas redes sociais, que é um Por quê? absurdo a gente falar do casamento real. Porque, pessoal, um jornal sério não pode falar do casamento real. Vai te sabe? catar. Todo mundo assistiu, ou quem não assistiu viu nas redes sociais, nos sites de notícias, nos jornais da televisão, as informações. A gente não pode As falar pessoas- a gente não pode falar do casamento real, então. Não pode, só quero segundo os falar- ouvintes aqui, não. Só Eu quero só, falar posso, que eu só posso falar do corrupto. Eu não posso trazer um tema mais levinho aqui. Tem que ser só ódio escorrendo. ódio e sangue. Eu só quero falar que os ouvintes estão concordando comigo aqui, que eles também estavam achando que a rainha estava muito pistola. Vamos pro intervalo? Mas que pistola? Ela a tava- rainha, ela tava brava. a rainha da Inglaterra estava casando um neto diante do mundo interessado no assistir Reino aqui. Unido dela, em que o neto dela atraiu os olhos e a atenção do mundo para o reinado dela. Ela é azeda, não é que ela tava brava ou pistola, ela é daquele jeito mesmo, e eu entendo pelo fato dela ser daquele jeito, porque a vida dela, eu vou te dizer. Eu só acho que E foi o o- casamento mais legal de todos que eu assisti até hoje. Não, mais foi legal- o casamento mais legal. Não, o mais legal foi esse o da legal. Diana. Não, É, esse o da foi. Diana- Não, o mas da é que daí eu Diana não sou foi- tão senhor. Não. Maria Ribas, não. Não, casamento mas da esse foi muito Diana- legal. Esse quebrou muito paradigma. Esse foi a evolução, assim, do... Agora, sobre a rainha, a cara dela, o inglês é meio desse jeito. Ele é meio curitibano, o inglês. Inclusive, as cidades têm tempo parecido, não é, Daniel? Eles são, assim, Nós muito deveríamos nos educados. chamar Londrina. É, eles são muito educados, mas eles têm esse jeitão mais fechado mesmo e tal. Até o jeito de falar. Enquanto o americano fala aquele inglês aberto. É como Eles se são fosse um mais- carioca, se É. fosse comparar assim no inglês. É como... Não, acho que seria o gaúcho. Seria um negócio mais fechado lá. Não, digo, o sotaque Sim, americano. o sotaque na língua É, o americano. sotaque inglesa. é o carioca, né? É um sotaque mais aberto. Rede Mais Notícias. Tem que mandar um monte de abraço aí, gente de aniversário, Mark. É, a Valentina, de 6 anos, tá fazendo aniversário hoje. E o irmão dela, o Guilherme. Os dois nos escutam todos os dias, Um Daniel. beijo grande pra Valentina, feliz aniversário. Vamos falar com os ouvintes aí da Jovem Pan. Bom assunto do casamento e pelo viés mais assim do que é a nossa marca, que é o viés É, o pessoal tá da discussão bravo política, aqui, né? Daniel. O pessoal mais feminista tá bravo, que primeiro que eu falei lá que a princesa correu pro castelo, quero dizer aqui que eu reitero o que eu disse. A princesa feminista terminou a história no castelo encantado com um príncipe legal. E também o pessoal tá bravo aqui, Dini, que você falou, da questão do marido da rainha Elizabeth, que ele... a mulher pode se curvar ao marido e o marido não pode se curvar à mulher, que você falou isso. Não, mas eu não falei que não pode. Ao contrário, eu disse que muito se fala da dureza da Elizabeth sem perceber como a chegada à coroa da Rainha Elizabeth foi uma chegada turbulenta e de como é difícil a vida do marido da rainha. Porque a gente só olha pra... A visão era, a princesa. Olha pra história, dá uma olhada na história do marido da rainha, que não é rei. O marido da rainha não é rei. Dá uma olhada pra vida dele. Ele não conseguiu trabalhar lá pelos idos do momento em que o Churchill era o primeiro-ministro. O Churchill não deu autorização para que ele pudesse pilotar avião, amigo. Porque colocava em risco a família real britânica. Então ele vive encastelado, literalmente, e sem poder ter tido durante a vida dele algo que fosse aquilo que a mulher quer. A mulher não quer liberdade? O discurso feminista. Eu quero me desprender de quem me governa. Né. Dá uma olhada para a história do marido da Elizabeth. Pensa sobre esse viés. E aí você vai entender por que a monarquia britânica, apesar de tudo, dá um casamento, o mundo inteiro vai olhar lá pros bonitões. Tem o filme que você recomendou no intervalo, inclusive, que é bom sobre isso, né? Tem que assistir o filme A Rainha.
Dá uma olhada no filme A Rainha. Veja o comportamento do Tony Blair, que era trabalhista, que era um homem mais liberal, o choque que ele leva diante da rainha quando ele se vê só ele e ela numa sala silenciosa do castelo em que eles precisam conversar. Ah, mas sente a pressão, né? Eu acho que um comunista convicto se sentar na frente da rainha da Inglaterra, o cara treme. Treme, né? Treme. Denian, e tem ouvinte lá de Londres aqui nos ouvindo, o Alisson. Go looking for flying saucers in the sky. O Alisson aqui, o número dele no WhatsApp nem dá pra ver, começa com 44, aquele número da Inglaterra mesmo. Ele tá contando aqui que teve transmissão ao vivo nos bares lá. E parecia final de Copa do Mundo. Os bares cheios, a galera gritando e comemorando. E ele se surpreendeu com tudo isso, ele que é brasileiro, tá lá em Londres escutando o Rick Mais Notícias e contando essa passagem pra nós aqui. Poxa, que legal. Muito obrigado pela audiência. E tem uma coisa, assim, inglês adora apostar, né? Eles apostam tudo. Que cor será o vestido? Vai casar de barba ou não vai? Vai, não sei o que. Fizeram a aposta lá e o casamento foi super tradicional. O véu da noiva ia daqui lá na Rick TV. Aí não... Tinha, uma das apostas era a cor do chapéu da rainha. Que cor que era o chapéu da rainha? Ela tava, era tipo um amarelo, não era um amarelo, era tipo um amarelo assim. Era nude? Não, era um amarelo meio verde, daquele verde canetão de marca-texto, só que indo pro amarelo assim. Deixa eu ver, como é que é o nome? Chapéu, rainha... Não, é que a roupa inteira dela tava da mesma cor. Era a mesma cor. A roupa da rainha tava tudo da mesma cor. E a Camila foi? Foi, né? A mulher do Príncipe Charles. Foi o casamento, tava lá, né? Quem não foi o pai da princesa. Quem não foi o pai da princesa. Deu um rolo lá. É. Vamos contar o bastidor, Daniel? Não. Conta aí, mano. Oficialmente, ele foi fazer uma cirurgia no coração, colocar um stent. Mas, na verdade, ele vendeu umas fotos sigilosas do casal. E daí a família real não gostou nada. Deu ruim pra ele. Daí arranjaram a cirurgia. Ruim. Ele não foi no casamento da filha. Pois é. Que beleza. Enquanto isso, na Venezuela... Isso que eu ia falar, de muitos ouvintes pedindo pra você falar sobre isso. Um deles é o Milton Pfeiffer. Enquanto isso, na Venezuela, o país que foi afundado num comunismo absolutamente descompromissado com a dignidade humana, onde a pessoa não tem um papel higiênico, um prato de comida, e onde a supressão das liberdades se estabelece como regra, o tirano do Nicolás Maduro foi reeleito em regras eleitorais criadas para que ele justamente fosse reeleito. Não imagine que a eleição na Venezuela acontece do ponto de vista democrático, verdadeiro. Há uma manipulação no intuito democrático. E aí o que será vendido a você é que se fez à vontade da população. Não. A construção da eleição é feita para a perpetuação no poder deste tirano, ditador, que impinge ao povo venezuelano a miséria, o desrespeito e a absoluta falta de dignidade. Não é à toa que os venezuelanos, quando podem, rompem a fronteira com o Brasil e superlotam o norte do país, tentando buscar um mínimo de subsistência, porque não se tem na Venezuela. A Venezuela hoje é o país que teria tudo para ser muito, muito rico, por conta de suas reservas de petróleo, mas desde Hugo Chávez e depois com Nicolás Maduro, se converteu em um terreno inóspito à democracia e que constrói regras para a perpetuação no poder desta gente miserável que lega o próprio povo ao que há de pior quanto à condição humana. Lamento muito pelos irmãos venezuelanos, demais, muito mesmo, pelo que acontece naquele país. E é bom lembrar que Nicolás Maduro tem entre seus maiores admiradores 2 paranaenses, Roberto Requião e Gleice Hoffmann. Requião que se intitula senador bolivariano. Bolivariano. Então que a gente olhe para isso, tem urna agora em outubro, que a gente pense no que acontece no povo venezuelano e imagine que se dependesse de Requião e Gleice, o Brasil seria aquilo ali. Aquilo ali. Né? Vamos embora, rapaziada? Vamos embora. Última pergunta do jornal é o seguinte: quanto foi Paraná e Grêmio? Paraná e Grêmio, isso. 0-0 foi Paraná e Grêmio. 0-0 Paraná e Grêmio. O gigante
Paraná o gigante contra Grêmio, o gigante Grêmio. O gigante Grêmio foi parado pelo Paraná. É a primeira não derrota do Paraná no Brasileirão, não é Não, isso? mas ó, Segunda. mas segunda, vamos ele falar já uma ganhou coisa. uma vez? 2 pontinhos. Não, vamos falar uma coisa. O Paraná tá jogando bem. O Paraná só não conseguiu vencer até agora, mas o Paraná tá jogogando bem. Analiso bem os jogos do Paraná, o Paraná tá jogando bem. Eu gostei que o Paraná, com esse ponto conquistado, aproximou-se do Inter na zona de rebaixamento. Estão todos lá. Não, mas o Paraná tá jogando bem. O Grêmio contribuiu muito. O Paraná tá jogando bem. Não vamos ser injustos aqui. Mas eu não entendi. Só não tá conseguindo vencer, mas tá jogando bem. O terrível conseguiu tudo bem, conseguiu parar o Grêmio. O Parmeira Tá ganhou. ruim. O Parmeira ganhou, mas o Atlético Paranaense perdeu mais uma, né? Nós estamos falando do Paraná Clube. O que você tá querendo colocar O Atlético Paranaense, será que vai acontecer, sabe o quê? Vão demitir o treinador. E aí pode me mandar aqui um troféu, porque eu cantei essa bolinha. O treinador perdendo, diferente. O treinador Não, que o treinador é bom, Dani. O que acontece é que ele não tem elenco. O estilo de jogo que ele quer exige muito dos jogadores, é muito passe. Verdade. Pode ver, o Atlético joga muito bem no primeiro tempo sempre. Chega no segundo tempo, tá morto. E daí que leva o gol. Aconteceu exatamente isso no último jogo, inclusive. O problema é que ele não tem elenco. Mas você realmente falou que ele ia ser demitido. Pois é, não ia ter como. Não vai segurar. Vamos embora, gente? Vamos, Passamos 3 minutos hoje do limite total. Mas nos entregam com 7 de Um atraso. abraço. Tchau.